Estamos na Madeira e esta, Nuno, é uma prova em simultâneo, verdadeiramente em simultâneo. É verdade. Depois do desconfinamento, estamos aqui na Ilha da Madeira, desta vez com o Ricardo, que nos vai falar aqui de 3 novidades que brevemente vai lançar para o mercado. São 3 novidades. Devo dizer, antes de mais nada, que estas novidades eram para ser reveladas um pouco mais tarde. Mas também devo dizer que não podia perder a oportunidade da vossa visita. Primeiro como amigos e depois vem esta parte da prova, que é... e então achei que o momento não podia perder a oportunidade de mostrar estes vinhos que estavam para mais tarde, como eu disse. Temos o primeiro, o Verdelho 2006, que é, digamos, irmão dos 2 verdelhos de casco único que engarrafei anteriormente. Engarrafei um de 96 e um 2000 e agora optei e escolhi este verdelho de 2006, que é da mesma vinha dos anteriores. Uma vinha muito especial mesmo, que pertence ou pertencia a uma pessoa muito especial, que era o Sr. Agostinho Andrade Júnior, e é, digamos, um casco único de uma vinha única. A vinha agora pertence aos herdeiros, o senhor faleceu no ano passado, eu até menciono, falo sempre do nome do Sr. Agostinho Andrade Júnior, que era o produtor destas uvas. E é uma pequena vinha que ela dá 1200, 1300, nunca dá mais do que 1400 quilos. Ou seja, é uma pipa de 600 e mais uma pipa de 300 que eu ando ali e faço sempre esta vinha separada. A vinificação é sempre separada. E achei que estava com uma elegância espetacular e era um momento de também prestar um pouco homenagem ao Sr. Agostinho Andrade, que faleceu no final do ano passado, e este de todos os vinhos que eu tenho dele, que tenho aí muitas pipas com vinhos dele, achei que este era o que eu mais gostava e que podia engarrafar. Não são muitas garrafas, 761, mas isso também para mim já não constitui uma grande novidade. Gosto de fazer aquelas pequeninhas coisas. As quase microvinificações. Não é? É mais ou menos. Ricardo, quando falamos em verdelho, como é que conseguimos ajudar as pessoas lá em casa a perceberem a diferença entre o verdelho num vinho madeira e aquele outro verdelho em que nós muitas vezes estamos habituados a ver nos rótulos de garrafas de vinhos, nomeadamente tranquilos, no continente? Bom, a casta é diferente. A casta é diferente. O verdelho de cá da Madeira era inicialmente destinado exclusivamente a vinho licoroso e, como vocês sabem, hoje em dia nós próprios também fazemos tranquilo com este mesmo verdelho. Mas a grande diferença, se me falarem em ciência, já sabem que eu de ciência percebo pouco. O Ricardo é mais história. É mais história, e ciência para mim no vinho não é uma coisa assim tão importante. E, portanto, o que é que eu acho? É que este verdelho caracteriza-se, este verdelho daqui da Madeira caracteriza-se acima de tudo, e vocês veem isso, pela acidez, que de facto, e principalmente desta vinha e da Costa Norte, em São Vicente, a acidez é acima da média. E a evolução em pipa faz essa acidez crescer de uma forma bastante harmoniosa. O facto de, por lei, o verdelho ter que ser sempre meio seco, também tem menos açúcar, salienta mais a acidez. Porque não é o mesmo. Também tem uma certa influência neste verdelho. Há Tem. Contaste que era uma vinha dilatada. Tem. Eu, neste momento, a maior parte das vinhas de verdelho na Madeira são em linha. E esta vinha já é uma vinha que tem
uns 40 anos, seguramente. E é uma vinha delatada. E aquilo, eu O que gosto... é, Ricardo, desculpa interromper, o que é uma vinha de latão? Uma vinha delatada é aquela vinha que mais comumente conhecida de pérgola, ou seja, é aquele, enquanto que em linha é aquela onde tu andas por baixo da vinha, que até é uma sombra espetacular. No verão, nos dias de calor, a melhor sombra é a da vinha. Quando não temos que andar lá de joelhos. Também é verdade. Tinha um boal que era preciso quase andar de joelhos para apanhar essas uvas. Mas esta vinha, o facto de ser delatada, e são sempre as minhas preferidas, tem muito a ver com o amadurecimento muito mais lento. E tu tens um amadurecimento muito mais uniforme na vinha e podes apanhar as uvas quase, sei lá, 95% das uvas estão quase todas iguais e podes trazer as uvas todas e fazer a tua vinificação sem ter que estar ali a fazer. E ainda por cima é esta, que é uma vinha muito especial para mim, fazer a vinificação com as uvas todas, uma só vez, é o ideal. E então a latada traz-lhe aquela homogeneidade no amadurecimento. Por outro lado, também traz um amadurecimento lento, como eu disse, mas traz também um amadurecimento que eu posso controlar melhor. E como eu não gosto de apanhar as uvas muito maduras para tirar partido da acidez, ganho imenso com o facto da vinha de ser latada. Eu, neste momento, ainda tenho a sorte que para aí 80% de todo o verdalho licoroso que eu faço é tudo vinhas de latada, ainda. E quase todas da costa norte, onde a acidez é superior. Isso aí acho que o Zé João deve concordar comigo. Este vinho foi engarrafado há pouco tempo, penso eu, não é? Em junho de 2020. Sim. Ainda precisa de garrafa. Não, este vinho, prontos, está porreiro, está bom, estou a gostar dele, tem um mês, até acho que pela minha experiência este vinho ainda se prova bem, mas este vinho nos próximos 2 meses vai estar terrível. Vai ter uma queda e depois vai começar uma progressão e uma homogeneização que eu preciso, para que este vinho esteja onde eu sei que ele vai chegar, preciso de 6 a 8 meses. Mas pronto, é como eu disse, eu aproveito esta oportunidade mas está com uma elegância que... Não, a boca é impressionante este vinho. Ele entra muito suave, não é? Mesmo aromaticamente. Aromaticamente. Parece que não nos vai fazer mal nenhum, entre aspas, mas depois mostra toda a garra, não é? Mas isso que nos contaste agora vem a propósito daquilo que tu queres fazer com este vinho pela primeira vez. Vais lançar este vinho em primeiro. Sim, vou lançar este vinho em primeiro. É um projeto com um amigo e são 761 garrafas e 240 garrafas serão lançadas em primeiro e essas 240 garrafas são as únicas que vão ficar em Portugal. As outras serão todas para os clientes que vão comprar no estrangeiro e há 5 anos ou há 6 anos que eu não engarrafo um verdelho casco único, o pessoal está... pronto, estão curiosos e geralmente ainda por cima já conhecem os anteriores, que é da mesma vinha e espera-se que... Estão expectantes. Estão expectantes, isso é mesmo. Ora bem, estamos a ser uns privilegiados então neste final de tarde. Vamos ao segundo vinho, Ricardo. No segundo vinho subimos um bocadinho mais, não que seja meio patamar em termos de complexidade face ao primeiro. Sim. Bom, para já começa por ser, neste momento, esta casta é a menina dos meus olhos. Bastardo.
A menina dos meus olhos, porque é aquela ideia, foi aquela ideia de recuperar uma casta que estava extinta. O último vinho engarrafado, não sei em que ano, mas foi aí um 56 ou 58 de outro colega, de outro produtor, e esta recuperação do bastardo na Madeira foi um grande desafio, porque como já vos disse, andava toda a gente aí atrás da moda do Tarrantês e eu fui atrás do bastardo. Confesso que nunca pensei que isto fosse tão difícil fazer vinho de bastardo, mas por isso é que ele se chama bastardo, se calhar é por causa disso. Mas confesso que fiz o Avomário, que tinha algum bastardo mais jovem, mas pronto, o Avomário era o Avomário, não mostrava o verdadeiro caráter da casta. O Duas Pipas foi feito numa categoria de reserva, que é abaixo desta, para mostrar às pessoas o caráter da casta. Felizmente foi um grande sucesso. E este Três Pipas já é um desafio maior, já é um reserva velha, ou seja, é um acima de 10 anos e chama-se Três Pipas, porque são mesmo Três Pipas. O rótulo, como veem, até já tem uma maior sofisticação. E temos aqui uma mistura de Três Pipas de um 2010 de Curtimenta, de um 2009 e de um 2011, ambos de bica aberta. E quando falamos deste vinho temos que falar e temos que puxar muito por um adjetivo que está particularmente ligado aos teus vinhos, que é o adjetivo acidez, porque este vinho a acidez está toda cá e nota-se claramente, por exemplo, face ao anterior, nota-se, eu pelo menos notei isso, muita alga seca, nota-se aqui uma componente marítima substancialmente superior se compararmos, por exemplo, com o primeiro. Por acaso, a localização da vinha pode não estar alheia a essa ideia, porque enquanto que o verdelho fica um bom bocado afastado do mar, estas vinhas de bastardo estão assim um bocado numa riba e de facto pode ter um pouco a ver, influencia com certeza, como o caso das vinhas do Seixal, tem uma salinidade impressionante. Mas eu não percebia nada de bastardo quando eu me meti nisto. Digo-vos, isto eu até hoje, de certeza que de todo o bastardo que já fez, desde 2004, desde 2007, que as vinhas foram plantadas em 2004, entre 2007 e no ano passado, já vinifiquei uns 15, mais de 15 mil litros de bastardo. Mas posso dizer-vos que aproveitei, a meu gosto, e bom, uns 50%. Porque o resto não resultou. Também fui experimentando muita coisa e aprendendo. E o que eu verifiquei imediatamente é que o controle de vinificação do bastardo é a chave para tudo isto. E depois, a minha grande alegria foi ver que o bastardo tem uma acidez muito superior aos outros. Ou seja, quer dizer, aquilo para mim era uma felicidade. Um vinho logo com aquela acidez. É como dar comida a uns fomeados. Exatamente. E então fui aprendendo, verifiquei, e eu ainda estou a aprender um bocado com isto, digo-vos. E achei que este é que era o momento de fazer já um bastardo que tivesse uma boa acidez e bem já acima do anterior, do Duas Pipas. Mas onde se nota a característica da casta. Se vocês repararem, pronto, o verdelho tem aquela exuberância. Mas, exato, o bastardo, este bastardo, não tem a exuberância das outras castas que nós conhecemos aqui na Madeira. Mas a pipa da Curtimenta, o 2010 Curtimenta, deu-lhe uma estrutura espetacular e amenizou a acidez, desculpa o termo, exorbitante
do 2009 e do 2011. E, portanto, tornou bastante equilibrado. Agora, para mim, isto foi engarrafado em abril, olha, foi engarrafado de propósito, foi rotulado há pouco tempo, mas foi engarrafado de propósito a 20 de abril, que era o dia dos anos da minha mãe. E foi nesse dia que foi engarrafado de propósito. Mas digo-vos que daqui a um ano, quando vocês beberem este vinho, está 3 vezes melhor. Digo-vos, está 3 vezes melhor. Explica também lá para casa o que é curtimenta e o bica aberta. Pronto, Parecem dois palavrões sim, parece dois e depois as palavrões. pessoas não sabem o que é que isso Pronto, quer dizer. como vocês sabem, eu... Não, tu Sim, és muito descomplicado. Exato, pronto, é mesmo isso. É por isso mesmo, como vocês sabem, eu não sou enólogo, isso é fazer vinho, que é diferente. O enólogo tem aquelas coisas muito científicas, sabe? Pronto, tem um conhecimento técnico superior ao meu. E pronto, e o curtimenta, que por acaso não pode ser muito longa, no bastardo, é tipo 3 dias no máximo, senão ele vira acético, é impossível. E o curtimenta resulta da fermentação das uvas, ou das uvas em contacto com as cascas, pronto, o termo é este, ou com as películas, pronto. E no caso do bastardo tens de ter muito cuidado, não podes prolongar muito. Eu também, como não utilizo muito controles de temperatura, etc., isto é 3 dias e depois fortificar. Pronto. E ele fica mais doce. Mas este vinho é meio seco. O que é que eu faço? Compenso o excesso do açúcar do curtimenta com os outros de bica aberta, que podem fermentar mais tempo. Ora, o bica aberta é muito simples. Aquilo é, no meu caso, aquilo vai as uvas com engaço e tudo, e não desengaço as uvas, vão para uma prensa pneumática, prensa, sai o mosto, coloca num tanque, inicia a fermentação e, neste caso, fermento mais tempo do que o outro. Fermento geralmente com até 25 gramas, 30 gramas, fermentar bem e depois fortifico. E então, nas minhas misturas, isto é meio seco, que é o meu favorito é meio seco, tinha que fazer em meio seco, e então equilibro o açúcar ou o grau de doçura, colocando os secos da bica aberta com o curtimenta, que fica praticamente o curtimenta com 3 dias, aquilo fica com umas 120 gramas. Cá para nós, para o meu estilo, e nem tenho nenhum vinho com 120 gramas. Para mim, 120 gramas, os meus malvazias andam sempre nos 95, 100 gramas. 120 gramas para mim já é xarope. Não, é um pedacinho isso. Pronto. E agora, Ricardo, passamos aqui agora a uma coisa muito especial. Sim, novamente, não é? Eu acho que já vais que é também na terceira edição do Malvasia Cândida. É uma casta originária de Creta e a primeira casta plantada aqui na Madeira. Exatamente, final do século XV. E esta Malvasia Cândida vem da Fazenda dos Padres, que é um lugar muito especial, como vocês sabem, único, que resulta também, é uma exploração agrícola espetacular. E isto já é o terceiro engarrafamento. O primeiro foi em 1986, que já foi há uns bons anos. O segundo foi em 1990, foi há 2 ou 3 anos, e que os engarrafamentos foram 150 litros, 300 garrafas de meio litro. Este de 93, que foi engarrafado em outubro do ano passado, também está a ser mostrado agora pela primeira vez. Isto é um frasqueira. Isto é um frasqueira. Frasqueira são aqueles... O que é um frasqueira? Frasqueira é um nome tradicional e é um nome que se deve utilizar no vinho Madeira
para os vinhos envelhecidos mais de 20 anos em canteiro, que é o processo de envelhecimento em pipa. Ou seja, para ser considerado frasqueira, só podes engarrafar o vinho ao 21º ano. E este foi também, pronto, 426 garrafas. Isto ainda nem sequer está a ser, ainda não está à venda, ainda, porque tive que esperar, dei-lhe tempo de garrafa. Dei-lhe tempo de garrafa. E claro que eu confesso que dos 3 Cândidas, Malvasia Cândidas, que engarrafei até agora, este é o meu favorito. Porque, primeiro, é menos doce que os anteriores. Prontos. E tenho que dizer porque é que gosto, não é? E depois, porque tem uma acidez dos diabos. Pá. Eu posso dizer Tem uma uma- heresia, sobretudo a um produtor do vinho Madeira. Quando vemos o vinho no copo e quando, de alguma forma até aromaticamente o avaliamos, ele chega a lembrar aqui e acolá um pouco um vinho do Porto envelhecido também em Madeira, porque tem alguma viscosidade e alguma densidade que é muito característica do vinho do Porto. Tem algumas notas aromáticas, muito de fruto seco e até de alguma pastelaria fina, que também nos leva um bocadinho para esse universo tawny. Mas depois percebemos rapidamente que Mas é um isto- vinho Madeira quando o provamos da boca e vem aí toda a acidez. e Mas toda a isto é o eletricidade, Cândida. etc. Mas é assim, vocês se compararem, epá, não. Bom, para já temos aqui um pormenor muito importante. Vocês estão a ver esta cor para um vinho de 93 está um pouco mais carregada do que se fosse uma Malvasia Tem São algum Jorge. esverdeado no rolo. Exato. Mas também há aqui um fator fenomenal e que contribuiu para a maior concentração na cor do vinho. É que este vinho, durante os primeiros anos de vida, foi envelhecido na propriedade. E vocês conhecem o armazém na propriedade, fica ali mesmo ao pé do mar, e aquilo ali, o sol, ali a bater o dia todo. Depois é que ele veio cá para cima, para cá, para a adega, onde tem os armazéns mais frescos por minha iniciativa e minha filosofia. E o que é que acontece? Com esta ideia eu travei mais a concentração e tornei possível que esta acidez se salientasse no final da boca. Ricardo, há pouco estavas a falar de família. Hoje em dia a Barbeito está muito focada na tua imagem, que às vezes chega a ser controversa devido a Pois, uma outra ideia que é um tu feitio. defendes para o vinho Madeira. É um feitio. Devido à eletricidade pura que consegues colocar na generalidade dos teus vinhos. Exatamente, uma fã terrível. Mas a Barbeito é um projeto e é familiar. Bom, é um projeto familiar, é verdade. É um projeto familiar, mas de 2 famílias. E aí eu fico um bocado emocionado de falar nisso, mas de facto é um projeto familiar. O meu avô começou, a minha mãe continuou, mas continua a ser um projeto familiar, mas de 2 famílias. Uma da Madeira, que é a minha, e uma do Japão, que já somos desde 1967. Trabalhamos com eles e eles são nossos distribuidores, sabemos separar bem as coisas, e é um projeto familiar, mas 2 famílias, uma da Madeira e uma do Japão, cada um tem metade deste. Este ano estamos a comemorar 30 anos dessa união de famílias. Mas é um negócio de família. Para mim, isto é um negócio de família. E eles também veem isso da mesma maneira. E no próximo ano haverá uma data redonda. É assim, no próximo ano nós fazemos, os vinhos Barbeito fazem 75 anos. E
os 75 anos vão ser comemorados durante um ano. Este é o meu plano. E eu não desisti do plano ainda. E quero começar a comemorar os 75 anos dos Vinhos Barbeito em outubro deste ano e terminar em outubro do próximo ano. Mesmo que sejam atos, pequenos atos podem ter grandes significados. E nem que seja com pequenos atos, eu vou tentar comemorar, mas a melhor forma de comemorar vai ser aparecerem, olha, vai ser inventar vinhos. Já vos digo, com certeza, que vou ter isso, nem que seja só isso que eu faça. Mas o vinho do aniversário vai aparecer. Mal seria, não é? Já está meio feito. Posso dizer que já está meio feito. Mas, claro que então não ia aparecer. Tinha que aparecer e esse vinho vai ser apresentado, se Deus quiser, em outubro. Eu vou apresentá-lo, não sei como, mas vai. O vinho vai se chamar Aniversário. Prontos, não é mais nada. Olha, E não posso dizer mais nada, senão depois não tem piada. estamos aqui também com o objetivo de transmitirmos esta nossa conversa, principalmente aqui no mercado nacional, Portugal. Sim. E tu foste um bocadinho também pioneiro em desmistificar todo este mundo do complexo do vinho Madeira no continente. Olha, eu digo-vos, este ano faz 30 anos que eu estou nisto. Vocês que acreditem que eu já bati Portugal inteiro com os comerciais dos diferentes distribuidores que nós temos, num trabalho porta a porta. E de facto, 30 anos depois, digo-vos, os sommeliers, as canções portuguesas merecem o meu maior respeito pela abertura que tiveram em querer conhecer o vinho Madeira, aprender, sempre abertos à minha transmissão. Claro que já sabe que as minhas ideias às vezes um pedacinho diferentes também aceitam, mas para mim hoje em dia uma das maiores alegrias é ver que de facto os portugueses, os profissionais e os consumidores, eles adoram o vinho Madeira. O vinho Madeira hoje em dia é impressionante e Portugal está a ser um mercado cada vez mais importante e nos meus vinhos de qualidade alta posso dizer-vos que está nos meus 4 melhores mercados. Boas notícias. Temos que fazer um brinde, temos que fazer Está um brinde mesmo. à Madeira, Está mesmo. a Portugal e aos próximos E à Barbeito. 75 anos da É Barbeito, não é? que venham mais 75. Cheers. Saúde.